O Tribunal de Justiça de Minas Gerais concedeu autorização judicial para que uma grávida de Belo Horizonte aborte o bebê de 6 meses que está esperando. A criança foi diagnosticada com mega bexiga, uma anomalia que causa problemas renais e má formação dos pulmões. Ao dar a sentença, o juiz da 36ª Vara Civil de Belo Horizonte, Marcelo Paulo Salgado, teria avaliado o relatório médico anexado ao processo e considerado ser irrefutável o sofrimento psicológico a que estaria submetida a mãe e a inutilidade da exposição ao risco de vida ou de sequelas à saúde ante a perspectiva nula de sobrevida do nascituro ou, em caso de sobrevida, a mínima expectativa de vida, o sofrimento causado ao ser humano. A decisão foi de encontro à manifestação que o Ministério Público havia dado anteriormente à decisão. O órgão havia se manifestado contrário ao pedido do aborto, argumentando que, apesar da alta probabilidade de que o bebê viesse a morrer intraútero, ou até mesmo nos primeiros dias de vida, existiria sim uma possibilidade, mesmo que pequena, de que ele pudesse ser assistido e manejado com terapia renal substitutiva. Omar, essa eu começo com você. Falar de aborto é sempre um tema muito caro para a gente que defende o direito à vida desde a concepção. Realmente, Gi, esse assunto é um assunto muito triste, né? Que aflige aí o coração de muitas mulheres, muitas pessoas, né? E é um tema, assim, que nem deveria estar sendo discutido, né? De tão absurdo que ele é, sabe? Não teria que estar em discussão esse assunto. Aí eu fico pensando, então, assim, agora vai ser assim, desse jeito? Né? Com essa decisão desse juiz, a partir de agora, crianças com deficiência, elas não merecem nascer? Porque elas podem causar um sofrimento para a mãe, ou porque elas podem aumentar as despesas da família. Então, agora o feto com anomalias, com deficiência, então, todos merecem morrer? Essa é a minha pergunta, tá? A gente já viu uma história mais ou menos parecida com isso no passado, quando as crianças com deficiência, elas nasciam e já eram assassinadas, né? Porque no passado eles diziam que crianças deficientes eram do demônio, né? Ou colocavam elas num porão, escondiam elas da sociedade, ou eram simplesmente jogadas num penhasco, assassinadas, né? A gente já viu isso no passado. Diferente, mas já viu. Então, assim, os pais estão querendo ter somente filhos perfeitos, né? Então, assim, eugenia, fala. Então, a gente sabe que é difícil para os pais terem filhos com deficiência. Ninguém está dizendo que é fácil, né? Mas a gente sabe que toda mãe quer que o filho nasça saudável. A gente sabe de tudo isso, né? Mas como que a gente vai fazer, gente? Isso aí tá indo longe demais. Vocês não acham, não? Tá? Vocês percebem que bebês com deficiência, eles podem não nascer mais no futuro, bem próximo? De acordo com esse juiz aí, com essa sentença, o que pode vir daqui para frente, depois disso? Então, para mim, isso aí é surreal, gente. Tá? As deficiências, elas podem ser adquiridas ao longo da vida também, gente. A criança pode nascer saudável e depois ela adquirir uma doença depois de nascer, né? Querer ter uma gravidez, né, com nascimento só de bebês saudáveis, não garante que esse bebê não vai ter problemas depois de nascer. Então, a gente vai matar o bebê depois que ele nascer? Porque ele nasceu saudável, depois ele ficou doente, a gente mata, então. Porque percebem que é a mesma coisa? É a mesma coisa. O bebê no ventre, o bebê depois de nascer, é a mesma coisa, gente. Agora, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Imagine, vamos fazer uma reflexão. Imagine se os filhos resolvessem matar os pais na velhice, porque eles ficam doentes e começam a dar trabalho. Imaginem isso.
Porque matar um bebê por desconforto ou porque ele tem algum problema de saúde é a mesma coisa, né? Que matar os pais quando começam a dar problemas na velhice, começam a dar trabalho, ficam doentes. Né? Percebem como é absurdo essa ideia? Então, gente, uma vida que dure 15 minutos, que dure 10 minutos, que dure 5 minutos, que seja, ela já valeria a pena, sabe? E seria melhor do que carregar esse peso nas costas de ter assassinado o próprio filho, tá? E quando tiver que ser a hora dessa criança, vai ser Deus que sabe? Enquanto isso, ela vai ser amada, ela vai ser cuidada, ela vai ser protegida pela mãe, tá? Deus decidirá o momento. E eu percebo, assim, que nessas situações, tá? Que quem vive pelo prazer e pelo conforto não tem essa capacidade de entender o significado do amor e do sacrifício, sabe? Então, assim, para concluir, eu queria só dizer para as mães que carregam no ventre aí um bebê que tem algum problema de saúde. Eu quero dizer que Deus escolhe a dedo aquela mulher para carregar um filho assim. São mulheres muito especiais, não é qualquer mãe que Deus confia um filho deficiente, tá? Eu até conheço uma mulher aqui em Araxá que eu admiro pela luta que ela tem com a filha dela, ela se chama Catuíra, é uma mulher guerreira, tem uma filha com múltiplas deficiências, e é uma mulher muito forte, sabe? Então, era só isso que eu queria dizer para você, mãe, que carrega um filho com deficiência. Você é muito especial, tá? Não é qualquer mãe que tem essa missão aí, não, tá? Agenor, infelizmente, é uma decisão judicial que levanta a discussão aí jurídica do risco, né, que a Omara está dizendo, de abrir precedente para que seja realizado o aborto em outros casos que não estão tipificados em lei, né? Pois é verdade. Abrir precedente, essa é a grande questão do momento, né? Não só a nível nacional, mas a mundial. Eu enxergo que existe uma organização mundial que está levando a abrir esse tipo de precedente, né? Qual que é a alegação da esquerda hoje em dia? Amontoados de células, apenas um embrião. Não é nada, é só células se multiplicando dentro do ventre da mãe, né? Ventre da mãe não, vamos mudar essa palavra. Dentro de uma mulher que detém controle do seu corpo. É isso que eles querem alegar. Eles querem trazer palavras bonitas, palavras que incentivam aquelas pessoas que ainda estão na dúvida, né? De que você tem direito de assassinar o bebê no ventre, né? Se a gente for procurar por esse lado aí de amontoados de célula, nós também somos um amontoado de célula. Qual que é a diferença da gente, eu com 41 anos, com o bebê que está no ventre, que ainda nem completou 1 ano? A diferença é que eu tenho como lutar pela minha vida. O bebê, não. Então, nada mais normal do que a gente tentar lutar por ele. Porque a Omara falou, disse tudo, né? É tipo uma hipocrisia genocida da esquerda. Eu imagino que isso vai ficar cada vez pior, porque faz parte, né, faz parte do grande planejamento dessa nova, não digamos nova ordem mundial, mas dessa ideologia sangrenta que todos nós conhecemos há muito tempo, de tentar deturpar ao máximo os nossos valores, de derrubar, até enquanto mexiam só com valores, valores sintéticos que a gente tem de culturais, né? A gente conseguiria lidar com facilidade, porque a gente, geralmente a direita, os conservadores têm razão do lado deles. Mas agora eles estão trazendo, depois de deturpar a mente das crianças nas escolas, né, depois de criar advogados e até juristas com
ideologias voltadas para a esquerda, eles já estão com poder de modificar leis, né? De tirar o direito das pessoas utilizando palavras amenizadas, né? Eles não vão falar que você vai triturar um bebê dentro do ventre da mãe. Isso não vai sair da boca deles, porque eles precisam da opinião pública, eles precisam trazer à baila a questão de que a mãe tem o direito, né? E não o filho. Né? O filho, na verdade, não é um filho ainda. Vocês não perceberam que não é um filho ainda. Né? E aquela discussão, da onde vem a alma? A alma está ali, logo que fecundou. A alma está na semente masculina, está na semente feminina, está no momento. Existe essa discussão. E aí? O ser humano tem alma, não tem alma? O bebê tem alma ou não tem alma? Eu acho que, assim, é muito pesado essa discussão. E eu acho que não é por esse caminho que devia seguir, conduzir essa tese mirabolante de que psicologicamente a mãe vai ficar abalada e a criança não vai ter chance quase nada de viver. Assim, eu não vejo por esse lado. Eu acho que nós, como sociedade tão evoluída, né, temos tecnologia para quase tudo e estamos inventando, melhorando tecnologias para quase tudo. Não é possível que a gente não consiga prover uma qualidade de vida para um bebê como esse. Né? Não devia ter engravidado. Engravidou. Bom, quando você engravidou, você começou a dividir, você, mulher, começou a dividir seu corpo com outro ser humano. Eu entendo assim, você acabou de dividir o seu corpo com outro ser humano, no qual você deve o maior cuidado da sua vida. Né? Eu acho que você deve maior amor do que a si próprio. Né? E é essa dualidade que traz a esquerda. Elas querem separar esse amor. Não, a mãe tem que ter amor ao próprio corpo, meu corpo, minhas regras. E o bebê é um amontoado ali de células se desenvolvendo, ele ainda não tem vontade, ele ainda não sente dor. As primeiras coisas que são desenvolvidas nele é o órgão sensor. O assassinato do bebê no ventre não é algo humanizado, igual é feito, por exemplo, lá nos Estados Unidos, que um condenado à morte, né, porque é um criminoso perigoso, ele recebe injeção letal, no qual ele fica sonolento e morre. Quer dizer, não sente dor nenhuma, ele simplesmente dorme e seu corpo para. A melhor morte que pode existir. O feto, não. Né? A criança dentro do ventre da mãe, ela é espedaçada, né? Ela é despedaçada, ela não recebe uma injeção para descansar e tal. Então, assim, é muito cruel pensar, e como a Almara falou, até tentar discutir essa questão. Né? Para mim, Agenor, é muito difícil chegar a uma decisão concisa. Eu sou naturalmente contra o aborto, mas confesso que certas questões poderiam trazer à baila realmente uma possibilidade, como, por exemplo, risco de vida da própria mãe. Se a mãe falecer, o que vai acontecer com o bebê que nasceu? Né? Tem gente que vai criar? Tem. Mas, assim, eu me sinto muito emotivo para discutir essa questão. Portanto, eu me retenho aí na questão de que eu sou contra o aborto. Né? Isso, questões morais. Né? E nós estamos discutindo aqui questões morais. E o tal precedente é algo perigoso. Porque se a gente seguir a teoria de que o amontoado de células, que nós somos também, não tem direito à vida ali dentro do ventre, também podemos dizer que nós, seres humanos, não temos direito à vida em certas questões. Aí vai começar a discussão de que um bandido
pode ser julgado pelo juiz, e que ele matou um amontoado de células, que ele matou não uma pessoa, porque ele enxergava aquela pessoa como um amontoado de células. Já não existe aí a teoria de que você é o que você gostaria de ser? Por exemplo, eu nasci homem, mas eu não sou homem, porque eu me enxergo como uma árvore. Eu sou uma árvore, eu quero ficar lá com os braços para cima. Então, se você se dirigir a mim como pessoa, como homem, eu vou te processar, né? Então, assim, está seguindo essa sequência de fatos aí, de narrativas, que pode chegar a algo absurdo, né? Um bandido assassinou outra pessoa porque simplesmente enxergava ela como um animal, né? E até hoje, os animais já têm segurança à vida, né? Direito à vida, né? Já existem leis ali que penalizam o assassinato ou os maus tratos aos animais. Então, assim, assassinar um ser humano começa a ser fácil demais. A justificativa começa a ser fácil. E isso atrelado, né, comunado com a questão dos advogados que foram escolarizados dentro da questão Paulo Freire, conectando esses dois, é um perigo, porque os precedentes chegam a esse ponto. Já temos juízes, por exemplo, soltando bandidos que foram presos por transportar imensa quantidade de drogas e que o juiz simplesmente alegou que não tinha causa provável para parar aquele veículo. Simplesmente pararam o veículo, fizeram uma abordagem e simplesmente acharam a droga. Não é essa a forma correta. Entendeu a questão do parecer aí, a questão do precedente, o tanto que é perigoso? Eu sigo mais. Hitler tinha um precedente assim. A Alemanha se levantou porque o Hitler disse que eles eram a raça dominante, que eles eram a raça perfeita, e que tudo que viesse a colocar em risco a raça, aquela etnia, teria que ser dizimada. Não é simplesmente entrar num julgamento legal, né, num decorrimento de uma defesa legal. Não. Se o soldado lá na ponta, que trabalha no extremo do emocional, julgar que você faz parte do grupo de risco, ele vai te assassinar, né? E com muita facilidade. Nós trabalhamos, como a Mara mesmo disse, nós trabalhamos muitas décadas para manter o conservadorismo, os valores vivos, né? E chega a um ponto agora que a gente começa a perder os nossos direitos, que foram conquistados com muita dificuldade, começamos a perder direitos por questões ideológicas, né? E até o momento a gente discutiu questão meramente moral. Eu quero trazer aqui algumas questões que são basicamente técnicas, né? Apesar de eu não ser advogado, apesar de ter feito curso de direito, eu não sou competente para discutir questões legais, mas eu posso dar opinião da minha interpretação da questão. Por exemplo, artigo 5º da Constituição, ele fala: todos são iguais perante a lei, sem discussão de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida. O caput já diz inviabilidade do direito à vida. Já deixa bem claro. E olha que não para aí. Tá? O item 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Então, você vai obrigar um bebê a ser retirado de dentro da propriedade que ele detém ali, né? Que ele está dentro de... Quando ele nasceu, ele adquiriu propriedade daquele local. Né? Não, é aquela questão, a mãe já não é dona do próprio corpo. Né? Ela dividiu em face do amor, né? Em face da técnica também, com o bebê no ventre. Né? Parágrafo 3. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano que o degrade.
Por que nós temos esse direito e o bebê não? Né? Aquele bebezinho, ele não tem jeito, ele não tem como se defender. E por que a lei diz que não tem direito ninguém tem direito a ser submetido, ninguém será submetido à tortura e o bebê será, né? São questões técnicas aqui eu estou trazendo. Eu não estou trazendo mais a moralidade. Eu estou trazendo a Constituição. Eu nem quis entrar na questão legal. Eu estou entrando na questão constitucional, que é acima da legal. São invioláveis a intimidade e a vida privada. O bebê tem uma vida privada lá dentro. Por que eu vou violar ali? A Constituição não dá direito isso? Né? A casa é o item 9. A casa é o asilo inviolável do indivíduo. Ali é a casa dele. Né? Lógico que eu estou fazendo uma interpretação aqui bem abrangente, né? Mas eu, como conservador, entendo que isso tem seu nexo. Né? Já a esquerda não entenderia dessa jeito. Não, dessa forma. Não, a Constituição não fala do amontoado de célula, do embrião. Fala do ser humano. Mas o que é o ser humano? Entendeu? Começou lá. O item 22. É garantido o direito à propriedade. A barriga da mãe é a propriedade do bebê agora. Ele está lá dentro, consumindo, e de alguma forma existe uma relação consumerista entre mãe e bebê. Ela provê em troca do amor. Né? Se ela não tem amor, fazer o quê? Não tem como colocar amor dentro da cabeça da mãe, mas no momento que ela fecundou, no momento que ela teve a conjunção carnal ali e aconteceu a fecundação, ela dividiu o corpo dela com um ser que não é ela, tá? Não é ela. Então, até que se tirar um pedaço, ela não vai sentir nada. Né? Ele está ligado a ela por um cordão umbilical. Então, é um outro ser. O Estado proverá, na forma da lei, item 32. A defesa do consumidor. O bebê ali é um consumidor. Ele está consumindo o sangue da mãe. Em troca de quê? Não sei. Independe se a relação entre os dois é unilateral ou bilateral. Tá? Não quer dizer que porque a mãe não recebe nada de troca, né? Como eu disse, ela recebe amor, mas se ela abdicar do amor, se ela não tem a mínima chance de amar, de uma certa forma, é uma ligação unilateral. E o bebê é a parte fraca, a parte frágil nessa relação. Tá? E, por último, não há crime sem lei que defina, sem pena, sem prévia cominação legal. Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia comunicação legal. Quer dizer, o bebê, ele não cometeu nenhum crime. Por que ele está sendo lesado? Por que ele está sendo... por que ele está pagando aquela pena? Né? Então, assim, é uma discussão muito triste de se fazer, moralmente. Agora, legalmente, tecnicamente, tem muita bagagem para dizer que o aborto não deveria ser levado em consideração pela nossa sociedade. Com toda certeza, né? Ellen. Eu vou começar esse tema contando uma experiência pessoal minha, que eu não teria nenhum problema em falar sobre isso aqui, nem me colocar numa posição de vítima, porque eu estou longe de ser isso daí. Eu sou uma mulher que luta todos os dias por aquilo que eu acredito. Eu venho tentando engravidar, já vai fazer acho que 3, 4 anos já, e eu tive 3 gravidezes, acho que é isso. 2019, 2020, 2021. Eu tive 3 abortos espontâneos. O aborto, seja ele espontâneo ou não, ele deixa marcas na vida da gente. Eu passei por 3. Eu tive 3 abortos e os meus 3 abortos foram espontâneos. Eu venho fazendo tratamentos, eu venho tentando engravidar desde 2018, 2019. E em 2019 eu tive uma perda, 2020 eu tive outra perda, 2021 eu tive outra perda. Na minha primeira gestação, eu escutei o coraçãozinho batendo quando você põe o ultrassom, né? Você
Você faz o exame de ultrassom, tem um coração batendo ali, tem uma vida batendo ali. E aí, como é que você pode pegar e ser favorável a essas leis, a essas ativistas feministas que estão querendo legalizar aborto até 24 semanas? É assassinato. Isso é assassinato. Está querendo legalizar um crime. E é assassinato. Não faz diferença você matar uma pessoa de 30, 40 anos de idade, você matar uma pessoa, uma vida que está nascendo ali de 5, 10 semanas. Para essas mulheres aí que estão falando que defendem o aborto, elas foram pessoas que nasceram, que tiveram direito à vida e não foram abortadas, porque as mães delas assumiram a responsabilidade de engravidar e falar, eu vou cuidar do meu filho. Deram a ela a liberdade de falar, agora eu vou cuidar. Gravidez não é uma coisa que você está andando na rua, tropeça na pedra e fala, putz, engravidei, que fatalidade, não quero. Agora eu vou chegar em casa, é como se eu quisesse pegar essa roupa minha aqui, tirar, jogar fora, pegar esse relógio meu aqui, ó, e jogar ele fora. Eu estou falando de vida, eu não estou falando de um objeto, não. Não é meu corpo, minhas regras. Com o seu corpo você faz o que você quiser. Mas com a vida que tem dentro de você, que você está gerando, isso daí é uma outra vida. E que quem decide por essa vida que está nascendo aí é você. Então decida bem decidido. Um texto aqui que eu gostaria de dividir com vocês é que essa decisão do advogado, a decisão do juiz para o advogado Miguel Vidigal, da União dos Juristas Católicos de São Paulo, essa decisão mostra que no Brasil, como em outros lugares do mundo, o aborto vem sendo autorizado por juízes que prescrevem as suas próprias convicções ao invés de aplicar a lei. Juízes esses também que tiveram o direito de nascer e que a mãe não abortou eles. A alegação dada pelo juiz poderia ser usada por qualquer magistrado para autorizar a eutanásia ou mesmo a morte de uma criança em estado grave que faça a mãe sofrer por conta de ter de permanecer cuidando dela. A decisão, que carrega talvez uma legítima preocupação com a saúde da mãe, não parece estar sustentada na legislação nacional vigente, muito embora parte dos magistrados brasileiros venham fazendo interpretações e modificações na lei a respeito da vida. Estão criando ativismo judiciário, jurisprudência. No Brasil, o aborto ele é crime tipificado pelo Código Penal e não é punível quando a gravidez é decorrente de estupro e quando há risco para a vida da mãe. Tem lei para isso já. Né? Além disso, em julgamento de 2012, o Supremo Tribunal Federal, o STF, determinou que o aborto também não é punível em casos de bebê com anencefalia. A via legítima para tratar sobre o tema aborto é legislativa. Entretanto, por meio de um ativismo judicial cada vez mais imperativo em nosso país, o judiciário brasileiro vem tomando decisões e criando leis a partir de casos específicos como esse. Inúmeros estudos demonstram o sofrimento psicológico e o risco da vida que se submetem mães que procuram um aborto com medo de interromper a vida de seus filhos, traumas que persistem por toda a vida. Curiosamente, esse ponto jamais é tratado em decisões que autorizam um aborto. Porque não é simplesmente ir lá e matar. Você está tirando a vida de uma pessoa. A pergunta que você tem que fazer para você quando você pensa em aborto, eu sou uma assassina? De qualquer forma, o judiciário legislativo tem de pautar suas leis em decisões tomadas como princípio o bem maior que é a vida. Direito natural, tanto da mãe quanto do filho. É preciso saber, sempre recordar que a vida é um direito inalienável, dado por Deus, e deve ser o primeiro pressuposto de qualquer regramento ou decisão judicial. Eu fiz um post sobre isso nas minhas redes sociais, e eu escutei mulheres falando para mim assim, Ellen, se você não é a favor do aborto, não aborte. Se você não é a favor do casamento gay, não se case com uma mulher. Não se trata de ser a favor ou não, se trata de cumprir a lei. E se trata de você ser coerente, de você ter princípios, valores. Qual o valor que você tem? Tem mulheres morrendo. As mulheres que estão morrendo, precisa se trabalhar, então, políticas públicas nesse sentido? Precisa. Mas a política pública é para a pessoa não engravidar e não para a pessoa matar o filho. Tem uma diferença muito grande nisso daí. Se você não quer, você fez, você assume as responsabilidades de ir lá e ter feito o ato.
Ah, Ellen, eu fui estuprada. Tem lei vigente no país para isso, que protege a mulher nesse sentido. São traumas? São. E aí, mais uma vez, políticas públicas. Precisa se ampliar as políticas públicas, então vamos trabalhar para ampliar as políticas públicas e não para trabalhar com assassinato, transformar assassinato numa coisa que é normal, porque não é. É o modo do que a gente está fazendo. A rede pública, ela distribui anticoncepcional, ela distribui camisinha. Tudo isso daí são métodos contraceptivos para você evitar uma gravidez, para você evitar uma gestação indesejada. Se as pessoas hoje em dia, essa turma que prega ideologia de gênero nas escolas, pudesse trabalhar a educação sexual, eu garanto que esses jovens eles estariam mais capacitados a entender o que eles querem e como é que eles não querem e o que deve fazer para prevenir uma gravidez. Conversar, dialogar é a melhor opção. Agora, ser assassina e falar, uhul, estamos defendendo o meu corpo e minhas regras. Isso daí beira o ridículo, beira a covardia. Saída tem. E você pode lutar pelo que é certo. E assassinato, com certeza, não é uma delas, porque é crime. Muito obrigada. Com certeza. Para trazer só mais uma informação, para enriquecer aí você, munir você a respeito desse assunto, o pai dessa criança tem 47 anos e a mãe 38 anos, tá? Partiu deles esse pedido para que fosse um direito abortar, assassinar esta criança. O casal descobriu a anomalia em janeiro deste ano. Eu recebi um comentário, porque eu também postei isso, e eu recebi um comentário que eu queria trazer para você, que está acompanhando, para a gente finalizar. É de uma psicóloga, que você vai ver aí a foto na sua tela agora. Ela se chama Thalita Rocha. Ela escreveu assim: eu tenho uma anomalia crânio-facial, uma deformação congênita, chamada fissura lábio-palatina, e nasci de 6 meses. Imagina só se isso se normaliza e se eu tivesse sido abortada. Isso é muito triste, muito lamentável. Para você, mais essa informação.